Fala pessoal, bom dia. Tá? Fiz esse videozinho aqui para adiantar um pouquinho da nossa aula, tá? De hoje, para poder exemplificar para vocês de uma forma bem prática qual que é o objetivo da nossa disciplina. Bom, esse aqui é um dente de manequim, tá? Convencional, que simula uma cavidade no sulco de trabalho da vestibular de um primeiro molar inferior, tá? E também simula uma cavidade oclusal, assim como simula também um tratamento endodôntico, né, com uma desobstrução já para inserção de pinos de fibra. Bom, a gente vai relevar, né, essa inserção do pino de fibra aqui, para a gente compreender uma indicação clara das restaurações indiretas, tá? Com cobertura de cúspide. Basicamente, a gente vai lembrar, tá, que quando a gente tem pouca estrutura remanescente após uma lesão cariosa ou uma fratura significativa, a gente já tem indicação para isso. E junto daquelas outras indicações que vocês verão também na aula teórica. Nesse caso específico, olha só, o que mais me limita aqui em relação à condição que eu encontro é essa largura dessa cavidade, que é muito extensa, é muito maior do que essa largura do meu remanescente dentário ou desse remanescente dentário que vai das minhas cúspides de contenção cêntrica, que são muito importantes para suportar os esforços mastigatórios. Pensando nisso, então, como resolver? O nosso preparo cavitário ele tem características específicas, porque a minha restauração indireta metálica, que é o escopo da nossa disciplina, ela demanda retenção mecânica. Então eu tenho que ter uma condição específica de desgaste das paredes antagonistas para que a minha pecinha fique no lugar depois de colocada e instalada de forma correta. Pensando nisso, eu não posso simplesmente desgastar o dente aqui como eu acredito que seja eficiente para que eu coloque uma peça metálica no final. Eu preciso reconstruir esse dente morfologicamente e aí sim eu vou preparar o dente de acordo a um formato de desgaste que eu sei que é eficiente. Bom, pessoal, e depois de a gente fazer aquele diagnóstico já colocado, eu utilizo resina composta para reconstruir o dente de forma a simular a anatomia. Não precisa de ficar com a anatomia perfeita, igualzinha que a gente tem no dente, tá? É só para simular a anatomia e preencher aquilo que vai nos fornecer a possibilidade de trabalhar com aquele formato de preparo que a gente sabe que funciona, tá? Então, nesse momento agora, a gente vai aplicar de uma forma rápida, simples, as características dos preparos cavitários que eu sei que funcionam, tá? E nesse ponto, como que a gente vai trabalhar? Espera aí, só ajeitar aqui para vocês. Bom, a gente vai condicionar agora o nosso dente a um formato de trabalho que a gente sabe que é confiável. Eu sei que eu preciso, tá, recobrir cúspide do meu dente e eu sei que eu preciso de alguma forma ter segurança para isso. Nesse momento, com a broca específica, tá, a gente vai fazer uma série de canaletas. Essas canaletas elas têm que seguir a orientação do desgaste do meu dente. E elas têm um detalhe, elas param no sulco central. Dá uma olhadinha. E essas canaletas elas são replicadas ao longo de toda a minha superfície oclusal para garantir que eu tenha um desgaste correto da superfície oclusal. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que eu preciso de recobrir cúspide.
Então, depois de uma série de canaletas na superfície inteira oclusal de um lado, com a broca específica e a profundidade de uma broca, a gente vai unir essas canaletas. Então, mas olha só o detalhe disso. Quando eu faço a união das canaletas, eu ainda mantenho a anatomia do meu dente, ou uma silhueta dessa anatomia, tá? Agora a gente vai fazer isso em toda a superfície oclusal do nosso dente. Nesse momento, eu já terminei o rebaixamento oclusal da superfície oclusal das cúspides vestibulares, e olha a diferença que fica para a parte lingual que está íntegra. Essa é a espessura que o meu material irá ser responsável pela reconstrução. E no caso das próteses metálicas, elas precisam de pelo menos 1,5 milímetro de espessura nessa superfície de contenção cêntrica. Como que eu sei que eu tenho 1,5 milímetro de espessura? Basicamente, através do diâmetro da minha broca. Eu tenho que ter uma broca compatível com isso, tá? Olha aqui. Neste momento agora, olha, a gente vai fazer a mesma coisa na cúspide de não contenção cêntrica, que é a cúspide lingual desse primeiro molar inferior. Beleza, pessoal, agora está prontinho o rebaixamento oclusal das duas cúspides, tá? E o próximo passo é eu fazer a caixa oclusal, que deve ser localizada e mantida centralizada, caminhando junto do sulco central. Daí a importância de eu manter a orientação desse sulco central no momento de rebaixamento oclusal. Dando continuidade, o rebaixamento da caixa oclusal é realizado. Tá? E nesse momento aqui, o importante é a gente compreender o seguinte, tá? Ela deve ser centralizada, tá? Com a parede pulpar plana, com esta profundidade da superfície oclusal até a parede pulpar de 2 milímetros. E essa parede aqui tem que ser próxima do paralelismo com essa. Por quê? O paralelismo das paredes é que será responsável por me dar retenção do meu trabalho. E neste momento aqui, como que eu consigo isso? Com a minha broca entrando neste sentido e mantendo a angulação ao longo do meu trabalho, tá? Com a profundidade de 2 milímetros. Eu não posso entrar com a broca assim, nem com a broca assim. Caso eu faça isso, minhas paredes ficarão muito anguladas e eu perco em retenção mecânica. Tá? Bom, o próximo passo agora com a cavidade da caixa oclusal definida é com a broca nesse mesmo sentido definir com mais 2 milímetros de profundidade as caixas proximais, que também são responsáveis pela retenção e resistência do meu trabalho restaurador indireto. Então lembre-se, no mesmo sentido, minha broca ela está com 2 milímetros, eu aprofundo um pouco mais para fazer uma caixa proximal na mesial e na distal, com a mesma angulação dessas paredes aqui. Olha, eu mantenho essa angulação aqui e essa angulação aqui, tá? Olha só, agora de forma bem clara, minha parede pulpar e a minha parede da caixa proximal, tá? Olha o formato de ambas, ela tem ângulos vivos e tem paredes próximas do paralelismo. Quando eu olho na visão oclusal, eu vejo uma caixa bem delimitada.
que vai me fornecer retenção mecânica, tanto na proximal quanto na distal. Tá? O próximo passo agora é a gente delimitar o ombro da recobertura de cúspide. E neste momento, eu percebo que o meu dentinho aqui, por acaso, tem uma cavidade, uma cárie, uma lesão cariosa na vestibular. Onde será o limite do meu ombro? Neste caso, será na parede pulpar axial dessa cavidade presente. Se eu tivesse um dente íntegro, a altura do meu ombro seria a mesma altura da caixa pulpar, tá? Agora, pessoal, com o preparo já quase pronto, com a minha caixa oclusal e as proximais delimitadas, a gente vai partir para o ombro. Para confeccionar o ombro, eu também vou usar a mesma técnica, a técnica de canaleta. Por quê? Porque eu minimizo o tanto de desgaste que eu faço de uma vez só. Em dentes vitais, eu consigo mais saúde pulpar. E com as canaletas, eu consigo delimitar precisamente o que? A profundidade do meu desgaste. Para eu não desgastar dente em demasia, além do que o meu material precisa. Então, olha, fiz as canaletas e logo depois eu vou fazer a união das canaletas com a espessura que eu preciso, tá? Olha aqui. Tudo bem? E isso vai ser delimitado por toda essa parede vestibular, que isso é denominado término cervical em ombro. E olha o que eu fiz com aquela cárie no meu dente. Eu usei ela como auxílio do meu término. Agora, olha aqui, a gente percebe que eu tenho um término de preparo, onde a minha restauração indireta vai se adaptar. E olha aqui, eu mantive a anatomia do meu dente, tá? Ela foi mantida. E olha, engraçado, quando eu olho nessa visão aqui, esse é um detalhe importante. Meu ombro vem e ó, tem diferença de altura para a caixa proximal. Isso é muito importante também para a manutenção da retenção e resistência do meu preparo, tá? Nesse momento aqui a gente visualiza claramente a diferença da altura do ombro para a profundidade da minha caixa proximal. E eu também visualizo, olha aí, a espessura do meu término em ombro, que também será necessária para dar durabilidade à estrutura do material restaurador. O ombro caminha e, pum, tem diferença através de um ângulo vivo para a minha caixa proximal, que é bem delimitada. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai mais usar essa broca cilíndrica comparada a 3097. A gente vai trocar de broca para uma broca ponta de lápis. Agora com a broquinha ponta de lápis, eu vou fazer algumas coisas. Uma delas é iniciar o processo que a gente chama de contrabisel e bisel. O bisel é quando eu tiro essas pontas, olha, do meu término do ombro, tá? Eu coloco uma angulação no término. E ao mesmo tempo, olha o que acontece com a minha cúspide de preparo. Ela vai também sofrer um leve desgaste, tá? Que vai ser muito útil na angulação e também na manutenção da durabilidade do meu preparo e da minha restauração. Isso é feito ao redor de todo o preparo, inclusive nessas paredes aqui, nas paredes, olha, da minha caixa proximal, tá? E aí, o que eu faço na cúspide de não contenção cêntrica? Quando eu terminei o meu ombro e o meu bisel aqui, você estende o bisel também para essa cúspide de não contenção cêntrica. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais e fazer algo chamado contrabisel, que basicamente é um desgaste dessa região oclusal
do meu preparo da cúspide de não contenção sempre. Tá? Beleza. Acho que foi bom. Pessoal, agora é o seguinte, esse aqui é o preparo finalizado. Na cúspide de não contenção cêntrica, basicamente a gente percebe o quê? Que eu tenho um término bem mais fino e delicado do que aquele visualizado no ombro, que está na cúspide de contenção cêntrica, que demanda mais estrutura. Então eu tenho um término delicado ao longo de todas as minhas cúspides de não contenção cêntrica e que será responsável por dar durabilidade à minha estrutura. Aí fica o detalhe de manter sempre a anatomia dentária, tá? Mesmo nos seus desgastes mais complexos. Tá? E agora é só dar acabamento com os cortadores manuais, com enxada, para dar os ângulos ficarem bem vivos e garantirem retenção e resistência para o nosso preparo cavitário. Esse é o objetivo da nossa disciplina. Terem um preparo bem delimitado e que depois consigam executar isso na boca dos nossos pacientes.